vamos analisar os próximos 5 jogos de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio tempo também terá os jogos das quartas de finais da Libertadores. Flamengo e Palmeiras estarão jogando na Libertadores. Na 23ª rodada, terá Palmeiras e Internacional. Palmeiras joga em casa. Juventude e Flamengo. E Bahia e Cruzeiro. Esses são os 3 jogos das 3 equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada. O jogo do Palmeiras contra o Internacional, o Palmeiras joga em casa. O Internacional não vive um bom momento na temporada, então dá para dizer com certeza que o Palmeiras é bem favorito nessa partida. Bom, o Flamengo joga fora de casa contra o Juventude. O Juventude nesse momento está na zona do rebaixamento, mas é bom lembrar que o Flamengo não joga bem contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Tem muito tempo que o Flamengo não vence o Juventude lá, então assim, é um jogo bem difícil para o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro enfrenta o Bahia. O Bahia é um bom time, está fazendo um belíssimo campeonato brasileiro. É um jogo bem difícil para o Cruzeiro, eu diria até que dos 3 times que estão disputando o título do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada, o Cruzeiro tem um jogo mais difícil. O Cruzeiro enfrenta o Bahia, que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje o Bahia é o 4º colocado, então ali é uma disputa entre equipes que estão no G4 do Brasileirão. O Cruzeiro nesse momento está na 3ª colocação e o Bahia na 4ª colocação. Bom, para mim o Palmeiras é muito favorito para o duelo contra a equipe do Internacional. O Palmeiras vive um momento muito melhor. Depois de ser eliminado nas Copas, o Internacional ainda não conseguiu se encontrar no Campeonato Brasileiro. É verdade que venceu na última rodada do Brasileirão, mas a equipe do Internacional é muito irregular nesta temporada de 2025 e eu vejo o Palmeiras muito favorito para esse confronto, principalmente por estar jogando em casa. O confronto do Flamengo também é um confronto onde o Flamengo é favorito, por mais que o jogo seja fora de casa. O Flamengo vai enfrentar o Juventude, que neste momento talvez viva o seu melhor momento na competição. É uma equipe que conseguiu se encontrar depois da mudança de treinador. O time do Juventude se encontrou no Campeonato Brasileiro e conseguiu pontuar bastante nas últimas rodadas. Ainda assim está na zona de rebaixamento, mas nesse momento vive talvez o seu melhor momento da competição. O Flamengo vai ser visitante, não vai ser um jogo fácil, mas acredito eu que o Flamengo tem totais condições de vencer a partida. Já Bahia e Cruzeiro eu vejo um confronto bem complicado para a equipe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro será visitante contra uma das melhores equipes deste Campeonato Brasileiro, que é o Bahia. É um time bem regular ao longo de toda a temporada. O Bahia geralmente pratica um bom futebol, então a expectativa é que o Cruzeiro tenha um jogo bem complicado. Na 24ª rodada terá Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Bragantino, começando com a equipe do Palmeiras. Bom, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza. O Palmeiras vai jogar novamente em casa. E assim como contra o Internacional, o Palmeiras também é bem favorito contra o Fortaleza jogando em casa. O Fortaleza não faz um bom campeonato brasileiro, está disputando para não ser rebaixado, e o Palmeiras joga em casa. O Palmeiras está disputando mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Vasco, né? O jogo no Maracanã, sempre um clássico, é sempre complicado, mas dá para dizer com certeza que o Flamengo é bem favorito contra o Vasco. Mas se você lembrar que no primeiro turno o Flamengo jogou contra o Vasco, o Flamengo não fez uma grande partida. Poderia ter vencido, é verdade, mas o Flamengo não fez uma grande partida. E o Flamengo tem tido dificuldade de vencer clássicos nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, não espero um jogo fácil. Porém, é um jogo que o Flamengo precisa muito vencer até para seguir ali na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino. O Bragantino que, assim, estava fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas pós-Copa do Mundo tem, eu acho que só 2 vitórias. O Bragantino tem, além de não estar conseguindo vencer ultimamente os jogos do Campeonato Brasileiro, o Bragantino vem perdendo muitas partidas. Então dá para dizer com certeza que o Cruzeiro é bem favorito nesse confronto. Apesar, assim, o Bragantino tem um bom time, porém, pelo momento do Bragantino, na minha visão, o Cruzeiro é bem favorito para esse jogo. O Palmeiras vai encarar a equipe do Fortaleza, que na minha opinião é uma das equipes mais fracas desse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga em casa. Acredito eu que será um jogo onde o Palmeiras tem totais condições de conquistar mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é muito favorito neste confronto contra o Fortaleza, e olha que esse confronto fica no meio dos 2 jogos das quartas de finais da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Vasco. Por mais que o Vasco esteja na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, é um clássico, sempre será difícil, mesmo o Flamengo sendo mandante. Eu vejo o Flamengo tendo um confronto mais complicado dentre os 3 times que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No outro jogo será Cruzeiro e Bragantino. O time do Cruzeiro é muito favorito. O Bragantino vive um momento terrível no Campeonato Brasileiro.
tem muitas e muitas derrotas em sequência, assim venceu um jogo contra a equipe do Fluminense, mas é um momento muito ruim do time do Bragantino, então acredito eu que o Cruzeiro é muito favorito para esse duelo contra o time do Bragantino. Na 25ª rodada terá Vasco e Cruzeiro, Corinthians e Flamengo, e Bahia e Palmeiras. O Cruzeiro enfrenta o Vasco fora de casa, jogo em São Januário. O Vasco normalmente vai bem em São Januário, tem feito alguns bons jogos no Campeonato Brasileiro e tem vencido algumas partidas em São Januário. Jogo difícil para o Cruzeiro fora de casa, né? O Vasco enfrenta o Flamengo na 24ª rodada e vai enfrentar o Cruzeiro na 25ª rodada. Então, assim, é um jogo que o Cruzeiro tem sim possibilidade, condições de perder pontos, visto que o Vasco jogando em São Januário é um time que vai bem, consegue algumas boas vitórias jogando em casa. Bom, na 25ª rodada, o Palmeiras tem um jogo bem difícil fora de casa. Esse jogo vem depois da segunda partida das quartas de finais da Libertadores. O Bahia, por exemplo, não está jogando competições sul-americanas, então o Bahia terá toda a semana para descansar. O Palmeiras vai jogar a segunda partida das quartas de finais da Libertadores. Jogo difícil, né? Dá para dizer com certeza. O Bahia tem feito um excelente campeonato brasileiro. O Bahia enfrenta o Cruzeiro em casa e o Bahia também enfrenta o Palmeiras em casa. Então, assim, é um jogo que o Palmeiras tem boas chances de perder ponto, porque o Bahia tem um excelente time, né? E o Bahia está fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Então, assim, é um jogo bem difícil para o Palmeiras fora de casa. Bom, o Flamengo joga fora de casa contra o Corinthians. Jogo difícil para o Flamengo. O Corinthians acabou de enfrentar o Palmeiras jogando na Neoquímica Arena e acabou empatado entre Corinthians e Palmeiras. Jogo difícil. Ano passado o Corinthians venceu o Flamengo jogando em casa, embora o Flamengo, né, se você olhar nos últimos anos, até vai bem na Neoquímica Arena. Mas assim, é um jogo difícil. O Corinthians, que normalmente vai muito bem jogando no seu estádio. O Flamengo joga fora de casa, o Palmeiras joga fora de casa e o Cruzeiro também joga fora de casa. Então eu vejo que essa rodada é uma rodada em que as equipes que estão na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro podem perder pontos. Quem vencer vai vencer uma partida muito importante nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, as 3 equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro vão jogar fora de casa e tende a ser jogos complicados, porque o Cruzeiro, por exemplo, enfrenta a equipe do Vasco em São Januário e por mais que o Vasco seja uma equipe que esteja na parte de baixo da tabela, jogar na casa do Vasco nunca é uma tarefa fácil para nenhuma equipe do futebol brasileiro, então existe uma chance grande do Cruzeiro perder pontos para a equipe do Vasco. Já a equipe do Palmeiras enfrenta, na minha opinião, uma das melhores equipes desse Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia, e o jogo será no estádio do Bahia, então acredito eu que o Palmeiras também tem grandes chances de perder ponto nesta rodada. Vai ser um jogo bem complicado para o time do Palmeiras. E o Flamengo é a mesma história, joga fora de casa, enfrenta a equipe do Corinthians, tende a ser um jogo difícil, por mais que o Flamengo nos últimos anos tenha bons números contra a equipe do Corinthians jogando como visitante, acredito eu que será um jogo bem complicado, então é uma rodada com certeza que todas as equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro podem sim perder pontos. Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá Palmeiras e Vasco, Flamengo e Cruzeiro, um confronto direto entre 2 das 3 equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, rodada favorável ao Palmeiras. Se você pensar que o Flamengo e o Cruzeiro vão se enfrentar, então ali ou as 2 equipes vão perder pontos ou uma das equipes vai perder pontos, né, com certeza. O Palmeiras joga em casa, vai enfrentar o Vasco. O Palmeiras com certeza é bem favorito nesse confronto. Bom, o Vasco é uma equipe que está na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras tem enormes chances de vencer essa partida. E aí, né, nessa rodada tem Flamengo e Cruzeiro, um jogo que ali são de 2 equipes que nesse momento estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que, assim, pelo Campeonato Brasileiro está tão disputado, é possível sim que as disputas ali entre as equipes, nos jogos entre as equipes do Campeonato Brasileiro possa sim fazer diferença lá no final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga em casa, joga contra o Cruzeiro. É bom lembrar que o Cruzeiro venceu o Flamengo no primeiro turno, jogo no Mineirão, venceu por 2-1, então agora é a vez do Flamengo jogar em casa. Vamos ver, esse confronto aí é bem interessante, com certeza um dos melhores jogos do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se as equipes conseguem desempenhar esse grande futebol que tem jogado até aqui no Campeonato Brasileiro. Vai ser um grande jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Bom, no confronto entre Palmeiras e Vasco, eu vejo o Palmeiras muito favorito, até porque o Palmeiras vai estar jogando em casa. Acredito eu que o Vasco é uma equipe que em alguns momentos consegue jogar bem, porém em outros momentos joga muito mal. O Vasco é uma equipe bem regular ao longo do Campeonato Brasileiro, é difícil você saber o que esperar da equipe. Já o Palmeiras é uma equipe que, por mais que tenha números espetaculares como visitante, ele vai estar jogando em casa, então ele tem totais condições de vencer essa partida no duelo contra a equipe do Vasco, e é uma rodada que com certeza é favorável para a equipe do Palmeiras, uma vez que teremos
Flamengo e Cruzeiro. Jogo difícil tanto para o Flamengo quanto para a equipe do Cruzeiro. É um confronto direto. A gente sabe que geralmente confronto direto não dá título da competição de pontos corridos, mas é um confronto que tem tudo para ser um jogaço. O Flamengo vai jogar em casa, é onde o Flamengo pode tentar aumentar sua vantagem em relação a Cruzeiro e Palmeiras, uma vez que o Flamengo enfrenta ambas equipes no Maracanã. Vai ser um jogo difícil, acredito eu que nessa rodada o Palmeiras tende a conquistar pontos, diria os 3 pontos, e Flamengo e Cruzeiro podem acabar perdendo pontos no confronto direto entre eles dois. Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo e Cruzeiro e Sport. Bom, clássico, né? Paulista, São Paulo e Palmeiras. Confronto bem interessante, jogo bem legal. Nos últimos anos, São Paulo e Palmeiras têm feito jogos muito bons, tanto quando é na casa do São Paulo quanto na casa do Palmeiras. Equipes que têm se acostumado a enfrentar. E, assim, jogo bem interessante, muito bom de acompanhar. O Palmeiras terá um jogo difícil, o São Paulo jogando no Morumbi vai muito bem. O São Paulo, nesse momento, está vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, tem conseguido bons resultados, está na Libertadores, então assim, é um confronto bem difícil para o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa, o jogo difícil, né? Nessa sequência de 5 rodadas que a gente está destacando, o Bahia, por exemplo, vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Cruzeiro, vai enfrentar o Palmeiras. Então, por exemplo, o Bahia pode fazer muita diferença nesses confrontos, visto que ele vai enfrentar as 3 equipes. Dependendo de quem conseguir, por exemplo, vencer o Bahia fora de casa, vai conseguir uma vitória gigantesca. O Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro e, assim, acho que um jogo dificílimo para o Flamengo fora de casa, mais um jogo difícil para o Flamengo fora de casa, é uma sequência do Flamengo complicada. O Cruzeiro joga em casa contra o Sport e, assim, o Cruzeiro é muito favorito nesse confronto. O Sport, nesse momento, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, não tá bem e, assim, o Cruzeiro jogando no Mineirão tem enormes chances de conquistar a vitória contra o Sport. Então, essa é uma rodada que dá para dizer que é bem favorável para o Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa e enfrenta o último colocado, que é o Sport. Já o Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa e o Palmeiras enfrenta o São Paulo fora de casa. Então, é uma rodada bem favorável ao time do Cruzeiro. São Paulo e Palmeiras, acredito eu que será um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras. O São Paulo, com certeza, é uma das melhores equipes neste momento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue na Libertadores, é uma equipe que mudou muito desde a chegada do Crespo. Então, hoje eu posso dizer que o São Paulo é um time mais confiável do que era antes. Então, acredito eu que o Palmeiras vai ter um jogo muito complicado e existe uma chance muito grande do Palmeiras perder ponto para a equipe do São Paulo, até porque o São Paulo será mandante. Assim como terá Bahia e Flamengo, e é a mesma história, acredito eu, que por mais que historicamente o Flamengo consiga muitas vitórias contra a equipe do Bahia, é um jogo muito difícil. O Flamengo será visitante, o Flamengo vai ter que tentar conquistar os 3 pontos nesse jogo, até porque a rodada favorece demais a equipe do Cruzeiro. Enquanto o Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa e o Palmeiras enfrenta o São Paulo também fora de casa, o Cruzeiro joga em casa contra o último colocado. Então é com certeza uma rodada onde Flamengo e Palmeiras têm grandes chances de perder pontos e o Cruzeiro muitas chances de conquistar os 3 pontos e diminuir a vantagem em relação ao que está nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vou repassar aqui os jogos de Flamengo, de Palmeiras e Cruzeiro. Lembrando que essas partidas são pela 23ª rodada à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Flamengo vai enfrentar o Juventude fora de casa, Vasco em casa, Corinthians fora de casa, Cruzeiro em casa e Bahia fora de casa. Já o Palmeiras vai enfrentar o Internacional em casa, o Fortaleza em casa, o Bahia fora de casa, o Vasco em casa, o São Paulo fora de casa. Já o Cruzeiro enfrentará o Bahia fora de casa, Bragantino em casa, Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa e Sport casa. O Flamengo e o Cruzeiro vão jogar 3 partidas fora de casa e 2 em casa. Já o Palmeiras vai jogar 3 partidas como mandante e 2 fora de casa nessa sequência da 23ª à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa sequência de 5 partidas, quem você acha que tem a tabela mais tranquila e que tem a tabela mais difícil? Quem eu acho que tem a tabela mais tranquila é a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, das 5 partidas, ele será mandante em 3, visitante em 2.
Das 3 vezes que ele joga em casa, ele enfrenta equipes que não estão bem no Campeonato Brasileiro, Internacional, Fortaleza e Vasco. É verdade que os jogos do Palmeiras fora de casa são complicados, Bahia e São Paulo, mas no Campeonato Brasileiro você fazer um ou outro ponto fora de casa já faz com que você tenha grande chance de disputar grandes coisas na competição. Se o Palmeiras vencer as 3 partidas em casa, por exemplo, e empatar 2 fora, ele já vai ter feito 11 pontos de 15, então já vai ser uma boa sequência. O Palmeiras deve fazer sua pontuação alta dentro de casa contra essas equipes que eu considero mais fracas, Inter, Fortaleza e Vasco. Fora de casa, se o Palmeiras conseguir, por exemplo, 2 empates contra Bahia e São Paulo, já vão ser bons resultados. O mais complicado para mim é o Flamengo. O Flamengo das 5 partidas joga 3 como visitante, sendo que contra o Juventude o Flamengo geralmente não consegue ter bons resultados quando ele é visitante. Contra a equipe do Corinthians é um jogo que geralmente nunca é fácil, por mais que o Flamengo tenha bons números contra a equipe paulista. E contra o Bahia, com certeza, deve ser um jogo bem complicado, porque o Bahia vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro. Já jogando em casa, o Flamengo também tem jogos complicados, um clássico contra a equipe do Vasco e um duelo direto contra a equipe do Cruzeiro nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu considero os 5 próximos jogos do Flamengo os mais complicados em relação aos jogos do Palmeiras e do Cruzeiro. Eu também acho que o Flamengo tem a sequência mais difícil dos próximos 5 jogos. O Flamengo joga 3 jogos fora de casa e são 3 jogos difíceis. Jogos em que o Flamengo, por exemplo, o Flamengo tem conseguido bons resultados contra o Corinthians fora de casa, mas jogar contra o Corinthians fora de casa é sempre difícil e é difícil para qualquer equipe. O Flamengo, por exemplo, tem muita dificuldade de vencer o Juventude fora de casa e ainda vai enfrentar o Bahia, que está fazendo um grande campeonato brasileiro. E das 2 partidas que o Flamengo joga em casa, um é um clássico e o outro é o Cruzeiro, né? Ali é uma disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Dessas próximas 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, eu acho assim que o Flamengo tem a sequência mais difícil. Já o Palmeiras, eu acho que tem a sequência mais tranquila. Palmeiras vai enfrentar Internacional, Fortaleza e Vasco jogando em casa. Equipes que não estão fazendo um grande campeonato brasileiro. O Vasco, por exemplo, vai muito bem jogando em São Januário, mas essa partida vai ser em São Paulo. O Internacional e o Fortaleza não vivem bom momento no Campeonato Brasileiro, não estão em grande fase, e o Palmeiras, na minha opinião, é bem favorito nesses 3 confrontos. Tem, assim, jogos difíceis fora de casa contra o Bahia e contra o São Paulo, mas também acho que o Palmeiras tem a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro dessas próximas 5 rodadas a mais tranquila. É isso, gente. Até a próxima.